Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, no nossa série Conceitos Econômicos, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a inflação. Você sabe o que é a inflação? A inflação, de maneira geral, é um aumento geral dos preços. Dos preços do quê? Dos preços dos bens que a gente consome. A gente tem que pensar que não é um aumento apenas de um preço, de um bem. Por exemplo, vou no mercado hoje, o tomate está R$ 10, amanhã ele está 12. Não é apenas de um item, e sim de todos os itens. Por isso que é um aumento geral dos preços. O importante é que a gente saiba o que? A inflação, geralmente, no caso, praticamente sempre ela vai existir. Existiram, né, alguns casos de deflação, ou seja, de um aumento dos preços. Mas, na maior parte dos casos, sempre haverá inflação. E por que esse aumento dos preços ocorre? Principalmente devido ao consumo. Bom, a gente precisa pensar em oferta e procura, tá legal? Então, por exemplo, se está tendo muita procura de um bem, ou seja, as pessoas estão querendo comprar muito daquele bem, a tendência é que o valor dele aumente, certo? Então, por exemplo, tem muita gente querendo comprar um carro. A tendência é que o valor desse carro aumente. E por isso acaba tendo inflação. Ou seja, a tendência é que as pessoas sempre continuem consumindo e consumam cada vez mais. E com isso, os preços tendem a aumentar. Agora eu vou mostrar para vocês alguns sites, algumas dicas onde a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre a inflação. Muito bem, então galera, quando a gente entra aqui, por exemplo, no site do Banco Central, eu vou deixar esse site na descrição para vocês, dá uma olhada que ele explica certinho lá o que é inflação, o que causa a inflação, consequências da inflação. Então aqui ele mostra muito bonito, explicando bem certinho o que é a inflação, dá pra gente aprender bem legal. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, qual é a inflação hoje? Hoje a inflação nos últimos 12 meses é de 5,18%. O que isso quer dizer? Eu vou abrir a calculadora aqui para vocês. Eu vou supor que, vamos supor, no meu ano eu vou gastar R$ 10.000, R$ 10.000 de mercado, de conta, enfim. Meu gasto mensal vai ser de R$ 10.000. Se eu tenho uma inflação de 5 ponto, quanto é que era mesmo? 5,18%, quer dizer que no ano que vem, então, eu vou ter um gasto de R$ 10.518. Ou seja, a inflação vai fazer com que meus gastos aumentem. Entendeu? Esse é o poder da inflação. Junto com ela, o que tem que acontecer? O nosso salário também tem que estar aumentando, porque senão a gente vai ficar muito atrás. Só que geralmente o que acontece? O salário não aumenta igual a inflação aumenta. E com isso, a gente vai perdendo valor monetário, a gente vai perdendo condições de comprar o que a gente quer. A gente vai ficando cada vez mais pobres. Essa aqui é um ponto muito importante. Outra coisa legal que a gente tem são vários índices de inflação. Então, o que seria isso? A gente tem alguns, vou dar um exemplo de alguns. Por exemplo, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Temos o INPC, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E o IGPM, que é o Índice Geral de Preços a Mercado. Cada índice ele tem uma peculiaridade diferente, tá legal? Então, por exemplo, o IPCA, que é o índice oficial, ele vai calcular o índice geral da população ampla. Então, se eu não me engano, ele calcula ali de quem recebe de um salário, aqui ó, de quem recebe de um salário até 40 salários mínimos. Então, é muito amplo. O índice que traz mais perto é o INPC. O INPC ele vai calcular esse gasto mensal de pessoas que têm de 1 a 5 salários mínimos. Aí ele já é mais condizente com a realidade. Uma coisa bem legal, que eu não vou lembrar o livro que eu li agora, mas ele falava sobre a sua inflação pessoal. Por exemplo, eu vou consultar aqui lá no... Vou até deixar a tela maior aqui para a gente conversar melhor. Eu vou consultar, por exemplo, lá no... Eu calculo tudo que eu gastei no ano. Então, que nem eu acabei de fazer com vocês. Ano de 2024, eu tive um gasto total de R$ 50.000. Beleza. Se eu manter esse mesmo consumo no ano de 2025, quanto que minha inflação pessoal vai aumentar? Geralmente essa inflação é muito maior. O estudo que eu vi dentro do livro falava que mais ou menos uns 20% era esse aumento da inflação pessoal. Então era muito grande mesmo, tá? Por isso que a gente precisa buscar investimentos que ajudem a gente a ganhar da inflação.
porque senão a gente perde muito poder de compra. Beleza? O que mais que eu ia falar aqui para vocês? Eu ia falar também do cenário de deflação. Existem alguns cenários de deflação, já existiu no mundo. Geralmente quando a gente tem crise. Quando a gente está em crise, a tendência é que as pessoas comprem menos, certo? E se as pessoas compram menos, o que vai acontecer? Os preços tendem a diminuir. Como, por exemplo, na crise de 29 nos Estados Unidos, na crise de 90 no Japão, na crise do Brasil, olha lá, em 2015 e 2017 teve uma deflação no Brasil. Vocês lembram disso? Eu não lembro muito disso, não. Então, o poder da inflação é crucial. Pode ocorrer inflação? Pode ocorrer inflação, mas a tendência é que sempre ocorra inflação, sempre aumente os preços. Um ponto muito importante para a gente trabalhar é como que o governo vai fazer para quê? Para controlar essa inflação. Então eu mostrei para vocês que a inflação hoje, nos últimos 12 meses, está de 5,18%, correto? O governo ele tem uma meta a ser cumprida. A meta da inflação do Brasil é 3%, ou seja, estamos muito acima da meta. Mas tem uma tolerância. O que isso quer dizer? Que a gente pode chegar até 1,5% acima da meta. Então, se a meta é 3%, a gente pode ter uma inflação de no máximo 4,5%. Acima disso, já é muito preocupante. E é o cenário atual que nós estamos vivendo. Então, hoje a gente está em 5,18%, muito acima do limite da meta. E o que o governo vai fazer para isso? É o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, que são as políticas econômicas. São maneiras de fazer com que a inflação diminua. Lembra? Inflação é aumento porque está tendo muito consumo. Então o que eu posso fazer? Posso tentar diminuir o consumo. Vai ajudar o quê? A segurar essa inflação. O povo consome menos, então os preços tendem a cair. Bom, galera, espero então que vocês tenham entendido o que é inflação. Lembra, resumidamente, é o aumento geral do preço. Não apenas de um item, mas de todos os itens que a gente consome. Seja no supermercado, na conta de água, na conta de luz, sempre vai ter um aumento dos preços. Beleza? Então esse foi o nosso conceito econômico de hoje. No próximo conceito econômico a gente vai falar das políticas monetárias. A gente vai falar como o governo consegue tentar controlar essa inflação para que a gente sempre fique ali na meta e para que não aconteça aquilo que eu comentei com vocês, que a inflação sobe um tanto, nosso salário sobe um pouco menos que isso, e aí a gente acaba perdendo poder monetário, a gente consegue comprar menos do que a gente conseguiria comprar antes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.